como eu previ, o tempo não seria suficiente. Vamos retomando aqui. Vamos retomando, o pessoal está entrando de novo. É porque, como eu avisei no início da nossa live, oi Luciana, tudo bom? Nós temos um limite de 1 hora, que é do Instagram. Badi, obrigado pela presença, Badi, grande amigo, Badi, Rodrigo, Lucas. Vamos lá, vamos ver se o nosso convidado já entrou, o professor Sérgio. Estou adicionando aqui. Eu falei que tinha assunto, viu? Não, e eu criei um suspense, né, na minha última Ah. fala, só para o pessoal voltar. Mas a Eu pergunta era achei da que fosse dar tempo, Viviane. não deu. Não, você estava falando da revista Mérito. Vortemo, né, Felipe? Vou tempo, Olha, Felipe. você estava falando A professora Fernanda Bontempo, que isso, acabou de saudade. entrar. A professora Fernanda Bontempo foi editora-chefe da revista Mérito e Olha, conduziu a revista Mérito com muito sucesso. E uma das grandes responsáveis pela nota. Hoje a revista Mérito está subindo para A4 ou A3, né, que é uma das maiores classificações de periódicos na CAPES. E eu estou tentando trazer aí várias novidades, junto com o meu dileto amigo Adriano, né, que sem ele eu não conseguiria fazer nada. sem dúvida. Né, Fazendo um trabalho excelente. a Mérito, o Adriano é fantástico. E nós estamos tentando fazer várias coisas bacanas aí, e eu vou fazer um suspense, eu não vou contar aquilo que nós começamos ontem, Bruno, porque Ah, ainda não está em pode contar, estudo. não. É, É, mas assim, algumas novidades, né? O DOI, a gente já conseguiu o DOI para a revista, que é um código internacional, e até com o apoio do diretor-geral, o professor Rodrigo Suzana, que sempre prestigia muito a pesquisa, a academia, né? É um dos modelos Daniel que eu Rabelo tenho. entrou. Aí, o Dani aí, ó. Quanto tempo não vejo o Dani? Não é muito tempo. O Bom, mas Davi, Gláucia, a Darza, pergunta era voltou? da. Já Rabelo? voltou. A pergunta era da Viviane sobre oportunidade na docência. A Viviane está concluindo o mestrado dela e não teve muitas oportunidades na docência. E ela queria saber quais dicas que o senhor daria para ela para poder, enfim, poder entrar no mercado da docência. Só um parênteses, a professora Silvana Lobo entrou aqui agora. Agradecer a presença. Silvano, um beijão. Bom. Olha só, eu sempre digo o seguinte, imagina a seguinte situação, Bruno. Você entrou no avião, tá? E aí o piloto do avião vira para você, que acabou de sentar na cadeira, e ele fala assim, gente, estou muito feliz. Aí o pessoal, não, piloto feliz, né? Hoje é o meu primeiro voo. Né? É uma história. Outra história é você chegar pro passageiro e falar com o piloto e falar assim, olha só, gente, hoje eu estou entrando para o Guinness Book como o piloto que mais fez decolagem, mais fez pouso. Eu tenho certeza que você, como passageiro, numa situação e em outra, você vai pensar completamente oposto, né? Você vai ficar inseguro em relação ao piloto, que é o primeiro voo dele, e vai ficar seguro, né? Ou mais seguro com aquele piloto que já fez aí vários voos, né? Então, o conselho que eu dou para qualquer pessoa que queira seguir o magistério é o seguinte, quando entrar no mestrado, é cair de cabeça, é fazer estágio de docência, é ir atrás dos professores e combinar com o professor. Professor, eu quero que o senhor, dentro de sala de aula, eu dê determinado conteúdo que a gente pode combinar, né? Porque o professor vai pegar e vai falar assim, ó, você está falando baixo, você está falando alto, aí você já vai amadurecendo, né? Você já vai se preparando como professor também. E participar de pesquisa, participar de banca, ser co-orientador de banca, a instituição que te deu essa oportunidade, siga isso, né? E eu sou muito feliz porque na FUMEC todas essas oportunidades são dadas aos nossos mestrandos. O mestrando que entra na FUMEC, ele quer fazer estágio de docência sério, ele faz. Ele vai participar de banca, ele vai ser co-orientador dos trabalhos da graduação, ele vai dar aula junto com os professores, eventualmente ele vai dar aula até sozinho dentro de sala de aula, tá? Numa eventualidade de algum professor ter que sair para algum congresso, ele tem que contar com o mestrando. E aí, quando o mestrando ele já tem essa bagagem,
que ele vai fazer? Quando ele sair para o mercado, de fato, não vai ter erro. Não vai ter erro por quê? Porque ele já vai ter experiência da época que ele estava fazendo teste, né? Isso é importante, são horas de voo, né? Que é o que eu costumo dizer. Então, quando você participa de banca, dá uma aula no lugar do professor, com acompanhamento do professor, faz ser co-orientador, é tudo que você vai ter que fazer na sua vida acadêmica. Se você já tem essa experiência prévia, e são horas de voo, você como piloto, tá? E aí o que acontece? Quando você tiver uma oportunidade, cavalo arriado, às vezes só passa uma vez na sua frente, você tem que entrar e já tem que chegar arrebentando. Porque se você entra para dar aula em qualquer faculdade e queima o filme, dá uma aula ruim, o aluno ele não aguenta. O aluno hoje não é aquele aluno que eu fui, né? Eu tive professor que me colocava a turma inteira para ficar lendo texto dentro de sala de aula, né? Então ele adotava um livro e cada um lia uma página. E assim era a aula inteira. E a gente não podia nem reclamar. Hoje, se você fizer um negócio desse, você não dura meia hora dentro de uma sala de aula. Então, os alunos todos vão levantar e vão na coordenação reclamar de você. Então, você tem que ser um professor diferenciado. E quando você tiver a oportunidade, você tem que agarrar essa oportunidade com unhas e dentes. E você só vai agarrar essa oportunidade com unhas e dentes se você tiver essa experiência, né? E eu digo isso ainda que você seja um aluno que acabou de sair da graduação. Se você acabou de sair da graduação, fez a prova, passou no mestrado, está no mestrado, horas de voo, gente, horas de voo. Né? Aí que é o momento de você mesmo correr e pegar todas as oportunidades do mundo. E não espera a coisa acontecer, não. Na live anterior, eu falei, tenha iniciativa. Iniciativa é tudo no mundo. Tá? Você está fazendo um negócio aqui, tenha iniciativa, corra atrás, movimenta. Né? Manter uma rede de contatos é sempre muito importante, né, professor? Outra coisa que é legal também, porque o mestrado da FUMEC, nós temos vários mestres pela FUMEC, que eu tenho a honra, a felicidade, que são coordenadores hoje de curso. Né? Não vou citar nomes para não ser assim, faltar indicar alguém, né? Mas nós temos coordenadores de várias instituições que têm, inclusive, prestigiado os nossos mestres, os nossos mestrandos nessas instituições. A própria FUMEC é um diferencial, porque a FUMEC hoje tem vários professores que são professores da instituição, que têm formação na instituição. Isso é muito bacana, porque a FUMEC ela prestigia a própria prata da casa. Né? A professora Silvana Lobo, o professor Rodrigo Suzano sempre batem nessa tecla. Tá? Todas as conversas que eu tenho com eles sempre falam, vão prestigiar o próprio pessoal da FUMEC. Né? Nós temos um belo exemplo, não sei se eu não cheguei a ver, mas o Túlio, né? O Túlio que está fazendo doutorado agora, ele fez mestrado na FUMEC, é a segunda vez que ele está substituindo a licença de um professor na instituição. Né? Então, são oportunidades assim que você tem que agarrar. Quando você agarra com afinco e diante da experiência toda que você construiu. Né? E elas vêm do jeito mais inesperado possível, sim, né? Eu digo às pessoas assim, olha, não fica esperando, às vezes, uma oportunidade financeira para poder fazer acontecer a sua carreira acadêmica, né? Olha, assim, é muito recorrente, por exemplo, projetos de pesquisa de outras instituições, eles convidarem mestres e mestrandos de uma determinada instituição para você funcionar como avaliador. E ali você conhece uma outra pessoa que tem uma indicação e tal. A pessoa, às vezes um professor da outra instituição, acho que travou um pouquinho aqui. Isso, voltou. Às vezes um professor de uma outra instituição está lá numa seleção de um compédio da vida, de um congresso, uma apresentação de pôster e mantém aquele contato com você. Eu falo assim, peraí, esse cara acho que é interessante, olha só, que bacana. Eu estou com uma vaga ali, estou precisando. As coisas comigo já aconteceram dos modos mais inesperados possíveis. Eu acho que é importante isso. Eu estou vendo um depoimento bacana aqui da professora Fernanda Botempo. O mestrado do FUMEC me deu base importante para estar no doutorado na Espanha. Obtive convalidação do título via apostilamento AIA em seleção da universidade de lá. Gratidão a FUMEC e colegas. Muito bacana ler isso, viu? Saudade. É muito bacana. Aí, ó, bacana. a Beta Bozon. Beijo para você, Beta. Felipe Bartolomeu, Letícia, tá aí.
Guilherme está aqui também, ó, legal. Bacana Abraço demais. para a turma toda. Todo mundo, saudade de todos. É. Pessoal, vamos falar aqui. Duração tanto do curso de mestrado, doutorado, custo, bolsa. Vamos falar um pouquinho disso. Qual que é a duração regular de um curso de mestrado, doutorado? Dá para terminar antes? Tá. Pelas regras da CAPES, os mestrados, você tem que concluir um mestrado com até 30 meses, né? E a maioria dos mestrados colocam 24 meses, exatamente para não ultrapassar esse prazo. Alguns mestrados, em especial da FUMEC, têm uma característica especial, porque a pessoa que pode ter uma dedicação mais exclusiva, no mestrado da FUMEC, ela pode concluir o curso em até 1 ano. Então, você se dedicando, você pode concluir um mestrado até com um período menor do que uma especialização que você fosse fazer, né? E com um título que vale muito mais, infinitamente mais, do que um título de especialista. É algo que te dá projeção no seu magistério, na sua profissão específica de advogado, de promotor, de juiz, né? Já o doutorado, não. O doutorado são 4 anos e a maioria das instituições, né, são 48 meses, a maioria das instituições colocam que tem que cumprir pelo menos 2 anos, né, na instituição para concluir o curso, né? Importante a gente saber também a diferença não sei se você teve essa pergunta, Bruno, mas a diferença entre dissertação, que é o nome dado ao TCC do mestrado, para a tese, né, que é o nome dado ao TCC do doutorado. TCC é o nome genérico, né, gente? Trabalho de conclusão de curso. Todos esses cursos têm um trabalho de conclusão de curso. No caso do mestrado, que é a dissertação, isso é importante falar porque é um erro grave, né, a pessoa confundir, né, o nome de um trabalho para o outro, né? Na graduação, ou você vai fazer uma monografia ou você vai fazer um artigo científico. Eu sempre aconselho meus alunos da graduação, aqueles que aqui estão, né, ter a visão além do alcance. E como você vai ter a visão além do alcance? Você vai ter que pesquisar, e pesquisar sério, e construir um trabalho científico no final da sua graduação, por que já não pesquisar e escrever para publicar? Então escreva no sentido de artigo científico. Você já vai sair da sua graduação mandando um artigo para publicar, que já vai ser um diferencial enorme na sua vida. Eu cheguei a pegar, como assessor, discussões no Tribunal de Justiça, brigas entre candidatos concorrendo a concurso, em que o candidato que foi selecionado foi o que tinha uma publicação a mais, né? Isso pode fazer diferença até na aprovação no concurso. Então, por isso que eu falo sempre, gente, visão além do alcance, você está aqui na graduação, por que já não pensar além da montanha, né? Está construindo um TCC, já pensa na publicação desse TCC, né? E aí o que acontece? A monografia já perderia a questão da publicação, já perde o interesse, porque é um trabalho com menos objetividade do que o artigo científico. A dissertação, que é o trabalho do mestrado, a dissertação, você tem que esgotar o assunto. É nesse sentido que os professores no futuro da banca vão te cobrar, né? Se você pelo menos se esforçou para esgotar o assunto. Porque hoje em dia, no universo que a gente tem de publicações, no país inteiro, país continental igual o nosso, é quase que impossível você esgotar qualquer assunto, né? Mas você tem que pelo menos demonstrar para a banca que você se esforçou para esgotar o assunto. Então, o que a gente diria assim, de mais complicado da dissertação, na fase do mestrado, é essa busca por esgotar o assunto. Você pode até, eventualmente, escolher um assunto que já foi trabalhado por um outro colega, ou uma pessoa de outro programa, né? Ou uma temática que você viu em algum livro. Você pode replicar aquela temática, né? Aquele tema ou problema. Só não pode copiar, né? Copiar, aí seria plágio. Aí é plágio. Mas você pode fazer um tema, trabalhar um tema que já foi objeto de um estudo de um outro estudioso, né? Já a tese, não. A tese do doutorado exige-se a novidade. E aí eu digo assim, o grande problema do doutorado é a tese. E para você entrar no doutorado, você já tem que apresentar a tese. Então você já entra no doutorado com o problema solucionado, né? O seu grande problema solucionado. Aí você vai ter de 2 a 4 anos para desenvolver a tese sem aquele compromisso de esgotar o assunto. Porque você tem que trabalhar a temática ali no sentido de chegar a uma conclusão sobre o assunto, mas sem aquele compromisso que está sendo exigido de você no mestrado.
por isso que é sempre importante o aluno começar pelo mestrado, porque é no mestrado que ele vai aprender a pesquisar, como fazer uma pesquisa, aonde ele pode pesquisar, o que ele pode pesquisar e como ele vai redigir, né? Como ele vai redigir, o que ele vai colocar numa introdução, o que ele vai colocar no desenvolvimento, o que ele vai colocar numa conclusão. Eu até chamo aqui, na terça-feira, eu vou fazer uma live com a Natália, né? A Natália Pinheiro, já fazendo aqui um convite a todos. Vai ser no canal dela, eu vou divulgar isso também no meu Instagram, e a live dela, assim, acredito que vai ser muito interessante também, né? Nós vamos trabalhar sem assim, dúvida, sem dúvida. O que tem que ter, o que eu tenho que fazer para publicar. Eu quero publicar, eu sou aluno da graduação, terminei meu TCC, o que eu faço para publicar? Quais são os caminhos que eu tenho que fazer? E outra coisa, antes disso, como que eu tenho que construir um trabalho que vai gerar interesse para um periódico, né? O que tem que ter numa introdução, o que tem que ter no desenvolvimento, uma conclusão. Escrita de impacto mesmo, né? Capaz de ter relevância científica. Então, eu vou falar com a Natália exatamente isso, na live com ela, né? Dando essas dicas aí para o pessoal. Então, já fica o convite aí para terça-feira. Terça, 19 horas também? Terça, 19 horas. Esse convite aí. Eu vou falar de muita coisa que a gente aprende na prática. Não tem nenhum manual que fale assim, você para publicar tem que fazer isso, né? O que tem que ter determinados requisitos, né? E falar de algumas regras também da CAPES, do MEC, né? Do Qualis CAPES, que é muito bom, né? Muito importante. Bom. Deixa eu te perguntar, aproveitar que você está falando aqui de produção acadêmica, uma coisa que todo pesquisador precisa saber, ou pelo menos aquele que está entrando no mestrado agora, é que existe uma necessidade ou até uma pressão para a produção acadêmica. Tá? Como é que a gente consegue, professor? O senhor é uma pessoa que você não é exemplo para ninguém, que você não dorme, né? Então, enfim. Mas como é que a gente consegue conciliar ali essa rotina de produção acadêmica com a própria produção que é exigida na dissertação, né, ao final do curso ou no doutorado? Como é que dicas que o senhor dá ali para estabelecer essa rotina de produção acadêmica, professor? Qualquer mestrado ou doutorado que você for fazer, você vai ter que cumprir uma carga horária de disciplinas, né? No caso, ou 6, ou 7, ou 8 disciplinas. No caso da FUMEC, são 7 disciplinas. E aí, nessas 7 disciplinas, são todas disciplinas que você tem que aproveitar para quê? Para sugar do professor, que é o professor da disciplina, conhecimento para ser parte da sua dissertação. Então, no final de cada disciplina, é pedido um trabalho, né? E esse trabalho ele tem que ser totalmente voltado para a sua dissertação. Inclusive, um dos requisitos da CAPES, do relatório da CAPES, né? E o coordenador de um curso, ele sofre muito com isso. Nós estamos agora no final do prazo de mandar o relatório para a CAPES. E lá, um dos itens que tem lá é o seguinte: o mestrando produziu. O mestrando produziu, ele produziu de acordo com o objeto da dissertação dele, né? Então, por isso que a primeira dica que eu dou, né, eu sempre falo dica 0. A dica 0 é o seguinte, que é antes da primeira dica, né? A dica 0 é o seguinte: todo trabalho, toda disciplina que você fizer, fazer essa disciplina voltada para a sua dissertação. Porque se você fizer algo diferente, qualquer curso que você for fazer, você vai cumprir os créditos das disciplinas, e você vai chegar numa etapa mais no final do seu curso, você vai ter que, do zero, construir uma dissertação inteira. Erro, tá? Erro. Você tem que, toda disciplina que você fizer, você tem que aproveitar e já ir fazendo parte da sua dissertação. Você entra para um mestrado para fazer a sua dissertação, tá? Fazer pesquisa voltada para a sua dissertação. A mesma coisa no doutorado. Você vai entrar no doutorado para ficar 2 anos, 4 anos estudando a tese. Tanto no meu doutorado quanto no meu mestrado, no final, Bruno, se alguém chegasse para mim e falasse assim: Zandona, o que é o seu objeto da sua dissertação, do seu doutorado? Eu acho que eu matava a pessoa, tá? Porque eu já estava tão assim, nossa senhora, então, se eu estou pesquisando esse negócio, principalmente se fosse uma conversa de bar, né? Eu ia chegar para a pessoa e falar assim: não vou tocar nesse assunto, não, senão minha cerveja não, por favor. Vai esquentar, porque eu vou dar uma palestra aqui sobre esse tema, né? Então, aquilo que a gente costuma brincar. Os trabalhos voltados para os trabalhos específicos, né,
voltados para a sua dissertação, porque isso aí vai ajudar, inclusive, o programa na hora de preencher o relatório da CAPES. Né? É aquilo que eu costumo brincar de o trabalho acadêmico a gente não termina, a gente abandona, né? Porque o prazo chega sempre primeiro do que a vontade de terminar. Você sempre acha que tem imperfeito, que tem coisa para acrescentar, e etc e tal, mas você tem que, o prazo chega. Lembrando o meu dileto amigo André Codeleal, o André costuma falar isso, você sabe, né? Ele fala assim, quando você entra no mestrado, você coloca uma vaca na sua sala. Aí quando você termina o mestrado, você tira a vaca da sua sala. Aí você começa a pensar na boiada, né? A boiada é o quê? É o doutorado. É o doutorado. Que de repente está no meio da sua sala. Mas isso aí é o seguinte, gente, quando você é picado, né, pelo mosquito da pesquisa, né, não tem como, gente. A maioria fala assim, eu não vou, eu vou me dar um tempo, eu terminei meu mestrado, agora eu vou ficar mais tranquilo. Gente, quantidade de pessoas que eu vejo, 3 meses, já me mandando mensagem, querendo saber como é que é o doutorado, querendo saber como é que é o projeto de doutorado, né? Com pouco tempo depois, né, o discurso quando saiu falou assim, nossa, eu vou ficar um tempo tranquilo, né? Mas não, a pessoa volta e volta. Por quê? Porque quando você participa de uma aula do mestrado e do doutorado, você vê tanta novidade, tanta coisa interessante, tanta interlocução. E é aquilo que você falou, você conhece tanta gente bacana, né? A FUMEC, por exemplo, tem convênio com o Tribunal de Justiça, tem convênio com o TRT3, tem convênio com a APEminas. Então, o que acontece? Você tem dentro de uma sala de aula advogados, tem juízes, tem desembargador, você tem... Acho que travou a conexão do Sérgio ali agora. Vamos ver se vai voltar. Então, eu estava falando, né? Agora sim. Você tem tantas pessoas com experiências diferentes, sim. Daí que é um negócio bacana. Aí você está lá com um juiz do seu lado, ele tem uma experiência, você é advogado, você tem outra experiência. Aí você fala assim, poxa, vamos escrever para um congresso, esse congresso aí que o Doido Zanona falou, que é o tal de Comped aí, nós nunca participamos, vamos lá participar desse tal de Comped aí, vamos escrever junto? Aí escreve junto e vão e participam e fica lá fascinado com o negócio, vê o artigo depois ser publicado, né? A integração do egresso com o atual mestrando também. Eu não tive isso. O Rodrigo Suzana, meu dileto amigo e irmão, foi meu colega de turma de mestrado. Turma, inclusive, uma das melhores turmas que já teve, né? Lá na PUC, né? No programa da PUC. A gente lembra com saudade do pão de queijo que a gente comia lá na cantina lá. E conversava, muitas vezes a gente criava o direito conversando nos corredores. E eu vejo isso muito na FUMEC, né? A integração do egresso com o mestrando que está começando, o mestrando está no meio, o mestrando está no final. Isso, de fato, é um dos grandes diferenciais que a gente tem também, essa integração. Que eu não vejo em lugar nenhum, porque quando eu fiz o meu mestrado, depois o meu doutorado, eu só conhecia a minha turma. Eu só tinha integração com a minha turma. E olhe lá, né? E isso não acontece aqui, exatamente porque a gente procura ter essa questão mesmo do acolhimento, de chegar e falar assim, o que você precisa? Né? O que você quer saber, né? Para chegar onde você quer? Né? Eu vou te passar tudo o que você quiser. Tem uma pergunta aqui que eu vou aproveitar e vou fazer 3 em uma já. Tá? Bom, existe pelo menos um mito, né? Pelo menos existia, de que o mestrado e o doutorado exige uma dedicação assim, exclusiva a ponto da pessoa não trabalhar e etc. E tal. Quando, na verdade, nós somos mortais, precisamos pagar a conta, acho que talvez seja o único destino nosso, né? São os boletos e a morte. Então, a gente não tem como escapar disso. Né? E muita gente quer cursar um mestrado, quer cursar um doutorado. Então, primeira coisa, tem como cursar um doutorado trabalhando? Exige mesmo essa dedicação exclusiva, assim, completa? Segundo, tem uma pergunta aqui do M. Duarte Araújo, eu não sei o nome. As aulas normalmente são semanais? Se sim, há alternativa para os interessados no mestrado que residem no interior de Minas? Eu posso falar que eu sou do interior, já tem alguns anos, 10 anos que eu estou aqui em Belo Horizonte, mas o sonho do mestrado só se consolidou quando eu pude vir para cá.
Porque eu sou de uma época em que a gente não tinha as facilidades que nós temos hoje. Esse encontro que nós estamos realizando hoje se deve à tecnologia, né? Então, assim, de que modo, como é que funciona essa dinâmica das aulas? Como é que funciona trabalhar e fazer o mestrado e o doutorado? E aí eu já quero fazer uma pergunta que acho que tem a ver com o momento que nós estamos vivendo. Como é que as instituições de ensino estão lidando, em especial do estricto senso, estão lidando com esse momento de pandemia? Está havendo algum prejuízo? Como é que está a situação? Eu não me fugiu aqui a primeira pergunta, Bruno. Sobre a dedicação exclusiva. Ah, dedicação, sim. A questão da dedicação é o seguinte, não necessariamente, pelo contrário, a maioria das pessoas que fazem mestrado, fazem doutorado, elas estão no exercício de alguma profissão. E isso é até positivo, por quê? Porque ela consegue trazer, levar a teoria à prática e a prática à teoria. Tá? Eu, quando fiz mestrado, eu já era professor, então já era professor, já era assessor no tribunal, né? Então, assim, imagina a minha correria, né? De ter que cumprir crédito em disciplina, ter que ir para o tribunal, ter que voltar para dar aula, né? Então, o normal, o natural é isso, né? E eu vejo, todos os meus colegas eram assim, eu tive um colega que era juíza, eu tive uma colega que era promotor, tive colegas, excelentes colegas advogados, né? Eu lembro do Rodrigão. O Rodrigão, o que a gente fala, né? A gente pode ter família também, né? Além disso tudo, a gente ainda pode ter família, ter filho, né? Eu lembro que o Rodriguinho nasceu com o Rodrigo fazendo o mestrado, né? Eu lembro do sacrifício que é o Rodrigo advogando, dando aula com um bebê novo em casa, né? O Rodriguinho, que é fantástico, né? Então, assim, perfeitamente possível você conciliar, né? Agora, quem tem disponibilidade de ficar exclusivamente pelo mestrado, aí tem uma chance de dedicar um pouco mais e até concluir o mestrado antes, que é aquilo que eu falei com você aqui, né? Que o mestrado da FUMEC tem essa possibilidade do mestrando concluir com 1 ano. Então, às vezes, a pessoa quer entrar no mercado do magistério mais cedo e ela tem condição de se dedicar, ela tem essa opção também, né? De pegar e investir. Tem algumas pessoas que fazem uma poupança, né? Fez uma poupança, agora eu vou investir. Aí fica por conta do estudo, né? Tudo é um investimento. Você não colhe sem plantar, né? Isso eu aprendi com os meus pais. Então você tem que agir correto, pensar positivo, para fazer o bem para receber o bem. É a grande lição que eu tive sempre dos meus pais, né? Beijo para o meu pai, para minha mãe, a minha irmã, Silmarinha, que está aí também assistindo. Você tem que dedicar, né? Dedicando, você consegue chegar. A questão das disciplinas... Sobre o horário das disciplinas? Sim, as disciplinas são presenciais. Não existe... a CAPES não autoriza mestrado e doutorado exclusivamente no sistema remoto, no sistema virtual, tá? Que é diferente. Virtual e remoto é diferente, né? O remoto, que é o que a gente está praticando agora, nessa fase agora da quarentena, do afastamento social, é um sistema que foi autorizado pela CAPES, e aí as aulas são ao vivo, né? Nós usamos o Zoom, usamos o Google Meet, e abrimos a sala remota e aí conversamos com os alunos, damos a aula, né, ali, 2, 3 horas e meia, 4 horas de aula, né, com a participação de todos, né, e passa muito rápido, viu, gente? Minha aula é terça-feira de manhã, eu começo a dar aula 9 e meia e termino 1 hora da tarde, e a turma toda lá vidrada, né, vidrada assim, acompanhando e participando e debatendo os assuntos, né, e o interessante é que você coloca em debate algum assunto, que às vezes é o projeto de dissertação de um mestrando, aí vem o outro mestrando e ele conta a experiência dele. Eu advoguei em tal situação. E aí, o que acontece? Um mestrando auxilia o outro, né? É algo que a gente consegue na FUMEC. Aqui não tem ninguém querendo derrubar o outro, né? E todo mundo, pensamento, né,
do sucesso de todos, né? Vamos falar sobre o custo, professor. A FUMEC, você pode concluir, perdão, eu acabei interrompendo o senhor, pode concluir. A FUMEC investiu muito e continua investindo e vai continuar investindo muito em tecnologia. Todas as salas, elas têm computadores, têm audiovisual, tem PowerPoint, e a questão das câmeras, né, que é o próximo passo, né, que certamente vai vir aí na sequência. E são salas que dão todo conforto, né? Afinal de contas, aí eu chego na questão da pergunta que você me fez aí agora. É um investimento, sim, né, que você tem que fazer, e a instituição tem que te retornar isso. E eu digo que a FUMEC retorna porque a FUMEC é uma fundação. Então, toda a mensalidade que ela arrecada dos alunos é revertida para ela própria, na própria instituição. A FUMEC não tem dono. O dono da FUMEC, a professora Silvana Lobo, beijo, a professora Silvana Lobo sempre fala isso, os donos da FUMEC são os alunos, nós professores e os funcionários. Nós todos somos os donos da FUMEC, né? Então, tudo que a FUMEC arrecada é revertido para a própria FUMEC, na construção do ensino, no conforto do aluno, né? Então, e os gestores, eles têm uma preocupação muito forte com isso. Vocês não imaginam a quantidade de reunião que o professor Rodrigo tem participado, o professor Fernando, o professor Murta, a professora Silvana, eu tenho participado de muita coisa também, a professora Luciana Diniz, o professor Daniel Firmato, tudo pensando o quê? No benefício do aluno, tá? Então, principalmente nesse momento de afastamento social. Então, se a gente voltar em agosto, né, ao presencial, e torço para isso, nós vamos voltar numa situação completamente diferente, né? A instituição vai ser outra, né? A nossa vida hoje é outra, e não vai voltar nunca ao passado. Então, a FUMEC está se preparando exatamente para isso, né? No que vai ter lá. Então, logicamente, o aluno vai ser recebido, o aluno, o professor e o funcionário da FUMEC vão ser recebidos com toda a segurança e carinho do mundo, né? Seja o aluno da graduação, da especialização ou do mestrado. As aulas são presenciais e, nesse momento de afastamento, elas estão remotas. Mas já tem estudos internos e até externos para atender melhor o público do interior, principalmente aquele público que não consegue tanto tempo para deslocar, né? Disciplinas sextas, disciplinas sábados, no sentido de atender o deslocamento só de uma vez para essa pessoa, né? Aliás, eu acho até que o calendário da FUMEC passou por um ajuste, até no período que eu estava lá, para privilegiar aulas num período noturno ou Sim, pela manhã, exatamente para contemplar, né? Para que a pessoa vá, por exemplo, um dia à noite, né? Eu sei porque, assim, nós tivemos colegas aqui, o Max, por exemplo, que é procurador da República, né, lá no Procurador do Trabalho, né? Lá de Valadares, né? Aliás, um abraço para o Max, um grande aluno que o programa teve, um abração, Max. Aprovado com distinção também, então, assim, um cara muito bacana. Dois exemplos de aprovação com distinção, né? Você e ele, né? São dois exemplos de aprovação com distinção. Lembrando aí, para o pessoal saber o que é aprovação com distinção, nós abolimos a questão de nota do programa. Porque às vezes nota gerava alguma distorção. Uma banca que era mais pesada dava uma nota inferior. Uma banca mais branda dava uma nota superior para um trabalho que às vezes não valia tanto. Então, o que acontece? Para acabar com essa discussão toda, nós mudamos critérios de avaliação. Então, hoje a gente é aprovado condicionado, redirecionado para a nova banca ou reprovado. E aí, para dar algo especial, né, o aluno que tem a nota acima de 90 no programa... 95, eu acho, né? Não, 90 e... 90 tem até 90, média 90, notas 90 ou média 95. Tá? Porque, eventualmente, um candidato pode ficar com 89 numa matéria e aí ele tem uma média 95. Então, para não prejudicar esse mestrando, a gente tem esse critério. E se esse mestrando também tem uma publicação numa revista B1 para cima, né, tem esses dois critérios, e a banca considera que o trabalho dele tem uma qualidade boa, superior, ele vem no diploma dele escrito aprovado com distinção, que é algo bacana, né? Porque vem destacado.
Então, você vê a importância de uma publicação, né? A publicação vai te levar a um critério de distinção. E você, tanto você quanto o Max, tinham publicações acima de B1, então isso aí, e as notas também, né? Isso aí levou vocês a isso, né? E o Max, você vê, o Max e você trabalhando, você vindo do interior, o Max vindo do interior também, né? O Max, procurador da Justiça do Trabalho, em Governador Valadares, cumpriu os créditos todos, trabalhando e lutando, né? Então, você vê que dá para fazer. É possível. A dissertação dele foi publicada, inclusive, há pouco tempo pela Lumen Iuris. Né? Espero fazer o mesmo com a minha, um espaço de tempo breve, né? Por enquanto, estou cuidando do trabalho dos outros agora, né? Aliás, para quem não conhece, fazer um pequeno parênteses aqui, uma propaganda. Nós oferecemos um trabalho de tutoria, nós, no caso eu, né, ofereço um trabalho de tutoria, de trabalho de conclusão de curso, em que nós acompanhamos graduação e pós-graduação em Direito, um acompanhamento altamente personalizado, detalhado, desde a definição de sumário provisório, correção, formatação de trabalho, etc. Um trabalho que a gente pega do aluno desde a concepção do trabalho acadêmico até preparação para a defesa do trabalho. Então, assim, nós vamos de uma ponta a outra. Quem quiser mais informações, só acessar ali o link na bio, você vai ver lá nos links na tutoria, ou professorbrunoBernardes.com.br/tutoria. Enfim, estou vendo aqui 2 depoimentos, aqui um da Viviane, está lamentando aqui que não são todas as instituições que estabelecem essa relação de integração com os alunos, infelizmente. Infelizmente essa é uma realidade, Viviane, né? Mas a gente tende as coisas melhoraram muito na pós-graduação stricto sensu. E graças a Deus, eu espero que ainda há muita coisa para melhorar em tantas outras instituições. O M. Duarte Araújo, não havendo esse calendário mais espaçado nas instituições tradicionais, FUMEC, PUC, UFMG, os cursos oferecidos no exterior são uma alternativa. São uma alternativa, mas é preciso tomar alguns cuidados. Até a live que nós vamos fazer na segunda-feira, o convidado é o professor Jorge Heleno, que é mestre em Direito pela Universidade FUMEC e doutorando pela Universidade de Buenos Aires, certamente nós vamos, Marcelo Duarte Araújo, certamente nós vamos abordar esses obrigado pontos. Pela pergunta, Duarte. Isso é importante, a pergunta do Duarte é importante porque quando você faz um mestrado, um doutorado no Brasil, você não precisa de reconhecimento, a própria titulação é reconhecimento. Tá? E no dia que você defende, presta muita atenção nisso, pessoal. No dia que você defende, em nome do reitor, quando é a universidade, no caso do FUMEC, você já é declarado pelo presidente da banca, que é seu orientador, como mestre ou como doutor, né, em nome do reitor. Então, a partir daquele dia ali, você já tem a titulação própria, né, e mais requerida, né, para o magistério. Por que eu gosto sempre de destacar isso? Porque eu participei de um concurso na instituição, na FUMEC, para ser professor do mestrado, que a inscrição terminava no dia seguinte que eu defendi o meu doutorado. E precisava ter doutorado. Né? E eu só consegui participar do certame e hoje ser professor porque eu defendi 2 dias antes da inscrição. Né? Então, eu não precisei ter o diploma mesmo, que veio depois, porque demora para a confecção. Só com a minha declaração, eu já tinha aptidão para titulação e para fazer o concurso. Né? Por isso que eu sempre gosto de ressaltar isso nas bancas que eu participo, que a partir daquele momento da aprovação, você já é considerado mestre ou doutor. A questão de fazer um curso fora, ela tem alguns benefícios e alguns pontos negativos. Por exemplo, você fazer um curso fora, você precisa de um reconhecimento do título aqui, que é o problema que muita gente enfrenta. Né? Ter que reconhecer o título aqui, para de fato valer. E aí você vai ficar na pendência de alguma instituição, as federais em especial, que vão reconhecer isso. Aí tem uma admitir essa validação, né? Essa validação da titulação aqui. Então pode ser um barato que sai caro. Né? Exato. Você pode ficar com um título sem ser reconhecido em muitos anos, né? Perdendo a oportunidade
Porque E não vai ser contratado, porque você chega numa instituição para lecionar, eu sou doutor pela universidade e tal. A primeira pergunta, você reconheceu o seu diploma aqui no Brasil? Não, então ter ou não ter não faz diferença alguma aqui no caso, né? Então isso é um empecilho. Você tem um sacrifício para viajar para fora, gasta com passagem, gasta com estadia. Sim, é caro. Sacrifica a família porque fica distante. E aí você depois faz as disciplinas todas, que lá fora também você tem disciplina de crédito para fazer. Passa por uma banca, né? E aí, quando você volta com um certificado aqui, com um diploma aqui, aí o pessoal, não, esse negócio não está valendo, não. É complicado. Bom, isso. Sobre a estrutura, até a grade curricular mesmo, de um mestrado e doutorado, eu até tenho as minhas dicas aqui, quero dar depois da fala do senhor, professor, mas como é que são as disciplinas de um mestrado e doutorado? O que o sujeito entra, tem que cursar, por exemplo, assim, o que tem de trivial, de obrigatório, que é comum aos mestrados e doutorados em direito? Em qualquer mestrado ou doutorado que você for fazer, e na FUMEC não é diferente, você tem disciplinas obrigatórias gerais, você tem disciplinas obrigatórias específicas da linha que você está cursando, e você tem disciplinas optativas. Então você tem que cumprir os créditos, né, em disciplina nessa forma. Especificamente no FUMEC, você tem 3 disciplinas obrigatórias gerais, que é o constitucional, que é ministrado hoje pelo meu direto amigo, professor Musi. Você tem metodologia, que eu sou responsável hoje por essa disciplina, um dos responsáveis, né, por essa disciplina de metodologia, que é obrigatória, metodologia da pesquisa jurídica. E você tem a disciplina de filosofia do direito, né, que é o professor Gamboge, que eu já mencionei aqui para vocês, que é uma figuraça, né? Então, essas 3 disciplinas são disciplinas obrigatórias. Então, independentemente se você está fazendo a linha de público ou a linha de privado, você tem que cursar essas 3 disciplinas. E aí, você tem a disciplina da linha, obrigatória da linha. Então, se você está fazendo privado, você tem uma disciplina lá que é Direito Privado Contemporâneo, que é obrigatória da linha, você tem que fazer essa disciplina. Se você está fazendo público, a linha de público, você vai ter que fazer a disciplina obrigatória do público, que é Direito Público Contemporâneo. Tá? E aí, soma-se 4, você tem que fazer um total de 7. E aí você tem que completar a carga horária com as outras 3 disciplinas, dentre as optativas, que todo semestre é ofertado. Então, esse semestre mesmo eu estou ofertando uma disciplina optativa, às terças-feiras de manhã. Então, aí você vai e aí matricula em 3 disciplinas optativas e cumpre o crédito. Fica na sua opção, tá? A instituição te dá um leque de disciplinas optativas e aí você escolhe qual que você vai matricular. E aí você cumpre os créditos, né? Tem a questão também da publicação, que você tem que tentar, né, durante o seu mestrado, pelo menos uma publicação, e que é algo que não é difícil, porque se você faz 7 disciplinas, você tem que apresentar 7 trabalhos, você já faz os trabalhos direcionados também para publicação. E fazer um trabalho técnico, que é uma coisa muito simples. Um trabalho técnico, o que é um trabalho técnico? É diferente do trabalho científico. O trabalho científico é um artigo científico que você publica. Trabalho técnico, não. Trabalho técnico é uma palestra que você proferiu, é uma banca que você participou, é a orientação de um aluno da graduação. Um parecer em um artigo. Parecer num artigo, que é outra coisa que eu ensino também os mestrandos a fazerem, né? É a organização de um evento, né? Que a FUMEC também dá oportunidade para os mestrandos exercitarem todo esse volume de estágio de docência, né? Que é o tal lá que eu falei, né? Que é horas de voo. Então, isso. Né? Para você não chegar no avião, né? Quando o cavalo passou arriado, você entra no avião, você não tem que chegar para o aluno e falar assim, minha primeira oportunidade é essa aqui agora, meu primeiro voo é esse aqui agora, né? Um negócio que eu sempre falo com os mestrandos também, gente, é o seguinte, participar das bancas dos colegas mestres. Então vá assistir. Então teve a banca lá do Bruno Bernardes, professor Bruno Bernardes, eu vou lá assistir a banca do professor Bruno Bernardes, porque amanhã vou ser eu que vou estar lá defendendo. Então eu tenho que saber como é que é a defesa, qual que é a ordem da defesa, né, da apresentação do trabalho. Então, isso tudo é importante, é o que eu falei, visão além do alcance. Eu não vou deixar para descobrir como é que vai funcionar a minha banca no dia da minha banca, né? Não tem lógica isso. Não tem como. Eu tenho que fazer isso antes, a preparação antes.
E há meios de se preparar para isso, né, para uma banca, né? Até também fazendo aqui uma pequena propaganda, nós vamos lançar em breve aqui, inclusive no meu perfil, eu vou lançar o curso de técnicas de apresentação de trabalhos científicos, em que eu vou apresentar técnicas de expor o trabalho científico, desde postura, roupa, como se livrar daquelas perguntas às vezes embaraçosas que precisam ser ditas, e esse é um diferencial que já é oferecido aos alunos da tutoria. Então, até mandar um abraço aqui para o Thiago, para a Viviane, para o Felipe, que fizeram aqui um agradecimento sobre uma menção, né, uma gentil menção sobre as revisões e as tutorias que a gente faz, e que eu aprendo tanto quanto os alunos. Para mim, um trabalho assim, muito gratificante. Sobre as disciplinas, eu quero dar uma dica pessoal. Você tem 7 créditos para fazer. Só comentar que o professor Fabrício Veiga entrou aqui agora, mandar um abraço para ele também. Meu grande amigo e irmão, Fabrício Veiga. Uma honra tê-lo aqui. Professora... Você é um dos responsáveis, viu, amigo Fabrício? Eu sempre falo professor isso. Vitor Lana. Professor Vitor Lana também entrou aqui para assistir a gente, prestigiando a live. Um abraço, Vitor. O professor Fabrício Veiga Breno. É uma personalidade, viu? Eu entrei na vida acadêmica, um dos grandes responsáveis, se não o maior responsável é ele, né, pelo ter entrado na vida acadêmica. Um amigo, um irmão que eu tenho na academia. Muitas das coisas que eu falo hoje aprendi com ele, né? E tenho a honra de ser colega hoje dele no magistério. Obrigado, Fabrício, pela presença, viu? Todo mundo que está aí, ó. Breno, Cris, Brenda, Breno Itamar, Cris Jonathan, entrou aqui agora, beijão, Cris. Roberto, muita gente bacana, Tiago. Mas eu estava dizendo sobre as dicas. Sim. Eu estava dizendo sobre as dicas, uma dica pessoal que eu dou. Primeiro, você tem possibilidade de escolher, você que monta a sua grade de disciplina, mas faça metodologia de cara. Eu sou da teoria que metodologia tinha que ser obrigatório fazer logo que você entra, porque vai te fazer falta. Vai fazer falta. E digo mais, metodologia não é inspiração, é transpiração. Então é preciso realmente se dedicar, compreender aquilo, porque faz falta. Assim, como avaliador de periódico e como aluno do professor Zandoni, eu posso dizer que isso faz a total diferença no trabalho dos alunos. E outra também dica que eu dou, pelo menos eu tive essa oportunidade de cursar, é de cursar no primeiro ano já do mestrado todas as disciplinas. Eu sei que nem todo mundo consegue em função de trabalho e tal, mas eu tive a oportunidade de cursar isso e eu pude montar a minha grade assim. Isso me deu uma tranquilidade para, no outro ano, poder cursar, poder escrever em tese, né, com calma, a minha dissertação. Tem um lado negativo disso, porque você, de uma hora para outra, parece que você te jogam para fora do bonde. E aí você fica ali, né? Você perde aquele convívio diário que é muito rico mesmo. Então, mas, ainda assim, eu não me arrependo da escolha que fiz e acho que realmente é algo que é importante. Que existe uma coisa que eu gosto até de frisar com os alunos da nossa tutoria ali, é preciso também dar tempo de distância do texto. Eu sei que a gente escreve, é pressionado, muitas vezes, escrever, mas as boas ideias, às vezes, elas não chegam um rompante na pressão. A gente precisa, às vezes, escrever, produzir academicamente, mas a gente precisa dar um espaço, uma distância do texto, uma folga do texto, para que as ideias se coloquem novamente. E é isso que você vai conseguir isso com um certo tempo, né? Obviamente você falou 3 coisas importantíssimas aí. Importantíssimas. Eu gostaria de comentar um pouquinho. Só antes disso, mandando um abraço aqui para o meu amigo também, professor Francisco Dourado, Matheus, Matheus da dupla Jorge e Matheus, né? Sim, esse é figura. Meus orientandos do mestrado. Grande Matheus, abraço. Jorge e Matheus, defenderam no mesmo dia, inclusive, né? A dupla Isso. Jorge e Matheus. A live que você vai fazer, a próxima é com o Jorge, inclusive, né? Isso. Tanta gente bacana que eu tô... O Iara tá aí também, ó, bacana. Sim. Marina. Cristina voltou também, ó. Lui Mafren, tá aí. Fernanda Olga.
Bartolomeu. Bartolomeu, amigão, grande amigo que eu fiz no mestrado. Mas olha só, Bruno, você falou, fazer a primeira disciplina de metodologia. Fundamental isso. Não deixar passar o primeiro semestre seu, em qualquer mestrado, doutorado que você for fazer, disciplina de metodologia. Por que isso? Porque na disciplina de metodologia, principalmente quando você está fazendo mestrado, o professor ele vai te dar todas o conhecimento específico para você, de fato, desenvolver todos os trabalhos de todas as disciplinas, as outras disciplinas. Quando você deixa para fazer a disciplina de metodologia depois, imagina, você já fez lá 3, 4 disciplinas, sem aquele conhecimento básico que você tem que ter. Aí quando você vai fazer a disciplina de metodologia, que você vai perceber, não, eu devia ter feito isso antes. Por isso que eu sempre oriento o pessoal a primeiro matricular na disciplina de metodologia e aí matricular em outras disciplinas também em conjunto, né? Mas não deixar de fazer primeiro a disciplina de metodologia, porque o professor, além de te ensinar as características do trabalho científico, características de pesquisa, vai te dar algumas dicas, inclusive, de publicação, vai falar algumas coisas das disciplinas também, das outras disciplinas. Sem dúvida. Você falou outra coisa importantíssima também, que eu sempre fico na dúvida se eu matriculo, quantas disciplinas que eu devo matricular, se eu devo fazer todas no primeiro ano, se eu devo deixar alguma coisa para o segundo ano, né? Aí eu tenho 2 características. Porque é importante aquilo que você falou. Quando você está matriculado, tendo aula, você está com colegas ali que estão no meio, colegas no início, colegas no final. Você fica pilhado, você fica pilhado. Fica, né? você se contamina. Você esteja no meio, você fica pilhado. Então, se você faz os créditos rápido no início, quando você sai, ocorre uma acomodação natural. Né? Sim. E aí que é o risco do negócio. Né? Agora, quando você particiona mais as disciplinas, você fica mais tempo pilhado durante o curso, o que faz com que a chance, na minha visão, dar erro diminui. Entendeu? Eu sou um belo exemplo disso. Eu fui fazer meu doutorado e como eu não sou acelerado, né? Nasci com 6 meses. O cara Zandona é doido, não dorme, não almoça, não faz nada, né? Não faz mesmo. Concentra só nisso. Eu fiz todos os créditos, as 10 disciplinas que eu tive que cursar, eu fiz no primeiro ano. Aí eu tinha mais 3 anos pela frente, né? No meu doutorado. E aí, sabe que dia que eu depositei a minha tese de doutorado? Eu lembro até disso do professor Paulo Márcio, né? Um abraço, Paulo Márcio, dileto amigo, colega. O Paulo Márcio me ligou um dia antes de eu depositar, eu estava correndo para terminar, fazer o fechamento dos últimos retóricos para depositar, que era o último dia dos 4 anos. Né? Nossa então, Senhora. Você vê, eu fiz os créditos no primeiro ano, eu podia ter terminado no segundo ano, fui terminar no último dia dos 4 anos, né? E eu fui depositar à noite. E o professor Paulo Márcio me ligou no dia, perguntando alguma coisa. Eu acho até que eu gritei com o Paulo Márcio: Paulo Márcio, me dá sossego, pelo amor de Deus. Eu estou no fim da picada aqui. Se eu não depositar esse negócio, eu perco tudo. Né? Então, então, nem o Zandona nesse ponto é um exemplo, né? Porque nós brasileiros nós deixamos tudo para a última hora. Então, nem o Zandona é exemplo disso. Para vocês verem, eu fiz os créditos todo em um ano, aí eu saí. Aí quando você sai, você fica acomodado, você faz tantas outras coisas. Você fica morno. Vai passando você fica o dia, morno. deixa pro dia seguinte, que é o problema, às vezes, do aluno da graduação também. Vai deixando passar o trem. Aí quando tá faltando lá 15 dias, aí desespera, fica enlouquecido, passa 15 dias virando à noite para construir um trabalho científico. Então, tomar muito cuidado com relação a isso. Tá? E a outra situação que você falou... sobre a necessidade da gente dar a distância do texto. Sim, isso é importantíssimo, Bruno, porque eu até conto um caso para vocês que eu contei de sala de aula. Eu estava na graduação, orientando uma aluna, aí eu mandei um e-mail para a aluna falando assim, vai no final da aula tal que eu vou te passar as orientações do TCC. Aí ela chegou dentro de sala de aula, terminei a aula, ela entrou, eu falei assim, o seu trabalho tem dois problemas. O primeiro a sua conclusão, você colocou um negócio na sua conclusão que você não trabalhou no desenvolvimento. A conclusão tem que refletir o desenvolvimento. Então você não pode chegar no final na sua conclusão e abordar algo que você não tenha falado antes. Então tem uma solução para isso. Ou você leva para o seu desenvolvimento esse assunto, ou você tira isso da sua conclusão. Aí ela já fechou a cara para mim. Aí ela falou assim, professor, e a outra coisa? Eu falei assim, a outra coisa é o seguinte, seu trabalho tem eu de português. Eu de estrutura. Gente, ela virou as costas, bateu a porta da sala.
nem falou assim, tchau, cachorro, né? Nem isso ela falou, né? Aí eu cheguei em casa à noite, tinha um e-mail gigantesco dela, falando que um professorzinho, né? Eu lembro disso até hoje, né? Quando a gente fala diminutivo, a gente fala não, ursinho, né? Queridinho, professorzinho não é positivo, não é muito bom, não. Aí, moral da história, ela era pós-doutora em letras. A menina era pós-doutora em letras, estava fazendo graduação em Direito, e eu falei com ela que ela tinha erro no trabalho dela, ficou possesso da vida e me esculhambou todo. Eu fiz algo que era importante, porque eu fiquei muito chateado com o e-mail dela. Eu deixei aquilo em stand-by, não respondi na hora, porque senão eu ia falar bobagem com ela também, né? Responder bobagem que ela me mandou, responder com bobagem. Deixei aquilo em stand-by, 2 dias depois ela me mandou outro e-mail, falando que ela foi parar e foi analisar o texto dela, e de fato ela tinha visto que ela estava com erro de português, erro de estrutura. Ela mesma se reconhecendo e pedindo perdão, pelo amor de Deus, que ela estava tensa com o TCC, né? E foi para a banca e tirou total, né? Mas demonstra o quê? Que ela precisou de adormecer o trabalho dela para enxergar o que ela não estava enxergando antes. Que é isso aí que você falou, né? Você precisa desse distanciamento, porque às vezes você está tão dentro do seu trabalho que você não percebe detalhes, né? Você vê uma pós-doutora em letras com erro de português, erro de estrutura. Eu costumo dar uma dica para os meus alunos da graduação, da pós-graduação e da tutoria também, é o seguinte: eu gosto muito do Evernote. Abra uma nota no Evernote. Quem tem insônia sabe que às vezes a gente tem algumas ideias péssimas durante a noite, mas também de vez em quando a gente tem umas ideias boas, né? Eu tenho desse probleminha. Então, às vezes você está no meio do nada, assim, vem uma ideia bacana, abra o seu Evernote, faça aquela anotação ali no Evernote, que eu tirei grandes ideias para minha dissertação, assim, de insights que eu tive 2, 3 horas da manhã. Se às vezes você acorda de madrugada... Sim, né? Sim. Eu sempre falo isso no gabinete lá com o pessoal da equipe. Eu falo assim, às vezes você pegou um processo complicado, deixa ele de lado e pega outro para fazer. Volta nele daqui a 2 dias. Dá uma esfriada, né? Não é? O nosso cérebro não para, né? Você trabalha com pergunta, e o problema é uma pergunta, né? Por isso que eu sempre aconselho as pessoas, não é obrigatório isso, mas trabalhar tem um problema com uma pergunta é ideal. Por quê? Porque como o nosso cérebro funciona para responder pergunta, né? Por que a gente tem muito livro de concurso, vários livros de concurso trabalham com pergunta? Porque o nosso cérebro trabalha para responder pergunta. Isso é natural de nós, seres humanos, né? Então, é uma dica aí em relação a produção acadêmica. Produção acadêmica. E não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Professor, nós já vamos começar a estourar aqui a 2ª hora de live, então eu estou querendo encaminhar aqui. Pois é, o pessoal está querendo jantar, mas estamos aqui com a nossa audiência aqui firme e forte, e isso é muito bom, eu estou muito satisfeito com essa primeira live dessa websérie, mas tenho mais perguntas para fazer aqui para você, vamos encarar? Vamos lá. Vamos lá então. Olha só, vamos falar um pouquinho sobre... vou deixar salvo, sim, com certeza. Deixa eu dar um abraço também pro Julião, que entrou aqui, está assistindo a gente, mandou um abraço pra gente. Grande Júlio, um abração. Julião, figuraça. Falou, já falou, a orelha queimou. Aqui, como é que é feita a escolha do orientador? Em que momento é feita a escolha do orientador? É possível co-orientação na pesquisa acadêmica? Como é que funciona isso? Aí vai depender do programa, né? Tem programa que você já tem que escolher o orientador quando você vai fazer a prova, tá? E aí você faz a prova específica para a vaga daquele orientador. No caso da FUMEC, não. No caso da FUMEC, é algo especial, porque primeiro a escolha do orientador no meio do curso. Isso é favorável por quê? Porque primeiro você vai fazendo as disciplinas, vai conhecendo os professores, e daí do conhecimento que você teve de cada professor, você vai e escolhe o orientador. Isso é ótimo. Isso por que é um diferencial, gente? Porque quando você escolhe o orientador sem conhecer o orientador, a possibilidade de você ter que trocar o orientador, de não dar certo, de não ter liga, né, é grande. Eu vejo isso acontecer muito nas outras instituições, que é péssimo, né, gente? Você tem que trocar um orientador. Você tem que conversar que você não quer aquele orientador mais, o orientador fica numa situação, uma saia justa ali. Então, a FUMEC tem essa vantagem. Você primeiro começa a cursar as disciplinas, conhecer os professores, para aí depois, dentre aqueles que você mais tem afeição ali, você poder escolher, né? E é possível, sim, ter um co-orientador, tá? A FUMEC, inclusive, permite isso.
Eu já orientei uma mestranda... 20 segundos. Que estava escrevendo sobre logística. Eu não sou especialista em logística. Então, eu convidei, né, na época, eu e a professora Fernanda Prato, que era mestranda na época, nós convidamos a professora Fabiana Menezes, da Federal, que é uma dos maiores especialistas do mundo em logística.